Esse desafio caiu em um teste para uma vaga que um aluno do CJRM fez. Caso você não saiba, CJRM é o meu treinamento fechado de JavaScript, onde eu ensino programadores e aspirantes a programador a construírem aplicações web com JavaScript puro. E se você quiser resolver antes de continuar assistindo, aqui na descrição tem um link para você baixar o app.js com esse array e o objeto final que você deve gerar. Então vamos lá, eu tenho um array e a partir desse array eu preciso gerar um objeto. Qual método eu posso usar para fazer isso? Eu posso usar o reduce. Se você ainda não aprendeu como o reduce funciona, aqui na descrição também vai ter um link para uma aula introdutória do reduce, em que eu explico tintim por tintim de como ele funciona. Se nas próximas linhas de código que eu escrever você tiver dificuldades em entender o que o reduce está fazendo, isso significa que você tem um problema de base com o reduce, então você vai precisar ver essa aula introdutória que está linkada na descrição desse vídeo, beleza? Inclusive, na descrição vai ter uma aula introdutória não só do reduce, mas também das outras features que eu usar nesse código. Então, para armazenar o objeto que o reduce vai retornar, eu vou declarar uma const correct data format que recebe a invocação de wrongDataFormat.reduce, que recebe uma função com os parâmetros accumulator e color and size, porque cada item do array contém uma cor e um tamanho, e como segundo argumento do reduce, eu vou inserir um objeto vazio, que é o tipo de dado que eu quero gerar com esse reduce. Agora, eu preciso que as propriedades desse objeto que o reduce vai gerar correspondam às cores de cada item do array, e cada uma dessas propriedades deve conter um objeto em que cada propriedade corresponde à quantidade de tamanhos disponíveis para aquela cor. Ou seja, como nesse array existe uma ocorrência do tamanho pp para preto, uma de m e uma de g, esse objeto que a propriedade preto armazena precisa ter uma propriedade pp, uma m e uma g armazenando 1, e como existem dois pretos com tamanho gg, o objeto que a propriedade preto armazena precisa ter uma propriedade gg que armazena 2, e o mesmo vale para todas as outras cores e tamanhos do array. Como que eu vou fazer isso? Como as propriedades do objeto que o reduce vai gerar precisam ser as cores e o tamanho, meu primeiro passo vai ser obter strings com as cores e os tamanhos. E eu posso fazer isso usando o método split. Como assim? Se aqui no console eu tenho uma string preto-g, se eu executar a invocação do split e inserir um traço como argumento, eu obtenho um array só com a cor e o tamanho, porque esse traço que eu usei no split foi usado como separador da quebra da string. Isso significa que se dentro dessa função eu inserir uma const x, que recebe o resultado da invocação de colorAndSize.split, que recebe um traço, como esse parâmetro colorAndSize representa cada item do array, se abaixo da const eu invocar um console.log, que recebe x, na primeira execução da função, x armazena um array com os itens preto e pp. Na segunda execução da função, x armazena um array com preto e m, e assim por diante até que todos os itens do array fossem percorridos. Então agora que a cada execução da função a const está recebendo um array em que o primeiro item corresponde à cor e o segundo item corresponde ao tamanho, se ao invés da const eu inserir um destructuring que faz color receber o primeiro item do array e faz size receber o segundo item, se você não sabe como o destructuring funciona, vai ter uma aula introdutória sobre ele aqui na descrição. Se nesse console.log eu inserir color e size, então aqui os valores que color e size armazenaram a cada execução da função. Agora, como objetos JavaScript podem ter strings como propriedades, meu próximo passo vai ser inserir as cores como propriedades desse objeto que o reduce está gerando. Como que eu vou fazer isso? Antes desse console.log, eu vou inserir aqui accumulator colchetes color, recebe um curto-circuito com accumulator colchetes color ou um objeto vazio. O que vai acontecer aqui? Na primeira execução dessa função, essa expressão accumulator colchetes color, à esquerda do sinal de atribuição, vai criar uma propriedade preto nesse objeto que o reduce está gerando, e essa propriedade preto vai receber o resultado desse curto-circuito.
Só que essa expressão à esquerda do OR vai resultar em undefined. Por que vai resultar em undefined? É o seguinte, como a gente é acostumado a ler da esquerda para a direita, a gente tende a achar que a ordem de execução dessa linha é: executa o que está à esquerda do sinal de atribuição e em seguida executa o que está à direita dele. Só que por baixo dos panos não é assim. Na verdade, a ordem de execução aqui vai ser a seguinte: executa o que está à direita do sinal de atribuição e em seguida o que está à esquerda dele é executado. Roger, você tem como provar isso? Tenho, e da maneira mais simples possível. Sabe qual que é essa maneira? Documentação. Se eu vier aqui nessa página do MDN, que vai estar linkada aqui na descrição, e clicar nesse item Table no menu do canto superior esquerdo, eu vejo uma tabela que lista a precedência de operadores no JavaScript e, além disso, ela lista também a ordem de execução dessa precedência. Se eu vier aqui no final da tabela, que é onde o operador de atribuição está listado, eu vejo que a ordem de execução de um operador de atribuição é da direita para a esquerda. É por isso que essa expressão accumulator colchete scholar, que é executada antes da expressão à esquerda do sinal de atribuição e que está tentando acessar uma propriedade preto que ainda não existe no objeto, vai resultar em undefined nessa primeira execução da função. Como essa expressão à esquerda do OR resultou em undefined, undefined é um valor falsi, então todo esse curto-circuito resultou no valor à direita do OR, que é esse objeto vazio. Ou seja, nessa primeira execução da função, esse curto-circuito resultou em um objeto vazio, essa expressão resultou em preto, então toda essa linha nessa primeira invocação da função criou no objeto que o reduce está gerando uma propriedade preto que recebeu um objeto vazio. Tanto é que se nesse console.log eu inserir accumulator, eu vejo o objeto que accumulator armazena e esse objeto contém uma propriedade preto que contém um objeto vazio. Só que abaixo do objeto eu vejo um erro dizendo que não é possível ler a propriedade preto de undefined. Se eu clicar na linha do erro, eu vejo que o erro foi lançado na tentativa de execução dessa expressão. Por que isso aconteceu? É o seguinte, depois que esse console.log foi executado e a função foi executada pela segunda vez, esse parâmetro accumulator recebeu undefined e como por baixo dos panos essa expressão está tentando acessar uma propriedade preto no undefined que o accumulator armazenou, undefined não tem uma propriedade preto e essa expressão lançou o erro dizendo que não é possível ler uma propriedade preto em undefined. E por que na segunda execução da função esse parâmetro accumulator recebeu undefined? Porque essa função está retornando nenhum valor. Ou seja, se eu remover só o console.log e retornar o accumulator, que é o objeto que o reduce está gerando, agora, da segunda vez em diante que a função foi executada, esse parâmetro accumulator sempre vai receber o objeto que a função retornou até que a função seja executada para todos os itens do array. Isso significa que na segunda execução da função, esse curto-circuito vai resultar no objeto que essa expressão accumulator colchete scholar armazena, porque o objeto é um valor truthy, e como à esquerda do sinal de atribuição, essa expressão accumulator colchete scholar resulta em preto, que é uma propriedade que já existe no objeto, no fim das contas, a propriedade preto recebe o objeto vazio que ela já tinha. E isso vai se repetir para esse segundo item do array até o quinto item. Quando a cor do item do array mudar, ou seja, quando a função foi executada para esse item branco pp, essa expressão vai resultar em undefined, porque ainda não existe uma propriedade branco no objeto. O curto-circuito vai resultar nesse objeto vazio, e como essa expressão à esquerda do sinal de atribuição resulta em branco, uma propriedade branco que armazena um objeto vazio foi criada no objeto que o reduce está gerando. E todo esse ciclo de criação ou reatribuição de valores para propriedades do objeto vai se repetir até que a função seja executada para o último item do array. Ou seja, no fim das contas, com esse código, o reduce vai gerar um objeto que contém as cores desse array como propriedades e cada cor armazena um objeto vazio. Tanto é que se aqui abaixo
eu invocar um console.log que exibe correct data format, está aqui o objeto que contém as cores como propriedades e cada cor armazena um objeto vazio. Agora, meu próximo passo é inserir o tamanho dentro do objeto que cada cor armazena, e esse tamanho precisa armazenar a quantidade de ocorrências dele para aquela cor. Ou seja, dentro do objeto que a propriedade preto armazena, eu preciso inserir uma propriedade pp que recebe 1, m que recebe 1, g que recebe 1 e gg que recebe 2. E o mesmo vale para as outras cores. Como que eu vou fazer isso? Para criar uma propriedade com o tamanho, antes do return, eu vou inserir accumulator, que é o objeto com as cores, colchetes color, para acessar o objeto que a cor armazena, colchete size, que é o tamanho que está armazenado nessa const do destructuring, recebe accumulator, colchetes color, colchete size ou 0. O que vai acontecer aqui? Na primeira execução dessa função, nessa linha, uma propriedade preto que armazena um objeto vazio foi criada no objeto que o Reduce está gerando, e nessa linha, como ainda não existe uma propriedade pp no objeto que preto armazena, essa expressão resultou em undefined, que é um valor false, então todo esse curto-circuito resultou em 0, e essa expressão criou uma propriedade pp que recebeu 0. E o mesmo vale para o m, para o g, para o gg, e nesse segundo gg, essa expressão à esquerda do OR resultou no valor que GG armazena, que é uma propriedade que já existe e armazena 0. Como 0 é um valor false, todo esse curto-circuito vai resultar nesse 0 à direita do OR e GG vai receber 0. E esse ciclo vai se repetir para todos os tamanhos de todas as cores. Ou seja, o esperado é que cada propriedade do objeto que o Reduce gerar seja uma cor e que essas cores armazenem objetos em que as propriedades são os tamanhos, só que todos os tamanhos vão armazenar 0. Tanto é que se eu olhar o console, está aqui o objeto que contém as cores, que contém objetos, que contém os tamanhos como propriedades e todas essas propriedades armazenam 0. Então agora, o meu próximo passo vai ser fazer essas propriedades armazenarem a quantidade de cada tamanho. Como que eu vou fazer isso? Olha só, eu vou precisar manter esse curto-circuito com 0, porque senão as propriedades que representam os tamanhos vão armazenar undefined. Só que aqui abaixo, agora que essa propriedade recebeu 0, eu posso incrementar esse valor. Ou seja, eu posso inserir aqui accumulator, colchetes color, colchete size, recebe accumulator, colchetes color, colchete size, mais 1. Se eu quiser deixar essa expressão mais concisa, eu posso substituir tudo isso aqui por mais igual. O que vai acontecer aqui? Na primeira execução da função, essa expressão vai criar no objeto que o Reduce está gerando uma propriedade preto que armazena um objeto. Essa expressão vai criar no objeto que preto armazena uma propriedade pp que armazena 0. E essa expressão vai fazer a propriedade pp armazenar o valor que ela já tem, que é 0, somado a 1. Na segunda execução da função, preto armazena um objeto que ela já tem. Uma propriedade m que armazena 0 é criada no objeto que preto armazena, e esse 0 é incrementado para 1. Esse ciclo vai se repetir e quando existirem mais de uma ocorrência de um tamanho em uma cor, como é o caso do GG aqui no preto, quando a função estiver sendo executada para a segunda ocorrência do GG, essa expressão à esquerda do OR vai resultar em 1, e como 1 é um valor truthy, todo esse curto-circuito resulta em 1, a propriedade GG recebe esse 1, e aqui abaixo, GG recebe o resultado de 1 mais 1. Tanto é que se eu investigar o objeto, eu vejo que o objeto que preto armazena tem a propriedade GG armazenando 2, o objeto que azul armazena tem a propriedade XG armazenando 3 e os outros tamanhos armazenam 1, porque houve só uma ocorrência desse tamanho para essa cor.